Vamos então fazer aqui um pequeno script para abrir e fechar uma porta. Vamos começar por criar um objeto vazio. Eu vou colocá-lo na posição 000, portanto, colocá-lo aqui no centro do mundo. Eu vou chamar este objeto de mecanismo porta. E agora dentro deste objeto vou adicionar um cubo, que será a porta propriamente dita. E depois vou adicionar dois objetos vazios, que serão a posição da porta quando está aberta e a posição da porta quando está fechada. Portanto, fechada e aberta. Portanto, um objeto vazio na posição 00, um cubo dentro desse objeto que será a minha porta, eu vou chamar porta, e depois mais dois objetos vazios, que é a posição aberta e a posição fechada. Pronto, agora eu vou começar então por posicionar a porta um bocadinho mais para cima. Portanto, a vantagem que nós temos de fazer a porta desta maneira como eu estou a fazer é que se eu quiser depois mover a porta para outro sítio é só pegar aqui no parent e arrastar para o sítio em que eu quiser e não tenho que mexer no meu código. Agora, selecionando a porta, eu vou ver a posição em que ela está. Portanto, esta será a posição dela fechada, que deve corresponder então a esta posição do objeto fechada, e a posição da porta aberta, eu vou pegar no objeto que diz aberta e vou puxá-lo mais para cima. Portanto, isto depois poderá ser ajustado como nós quisermos e podemos querer pôr, em vez de ser abrir para cima e para baixo, podemos pôr a abrir para um lado e para o outro. Portanto, o código que vamos fazer funciona qualquer dessas maneiras. Então, vamos começar por criar o nosso script. Eu estava aqui a pensar qual é que era o melhor sítio para nós pormos o script. Se punhamos no mecanismo da porta, se pomos na porta propriamente dita. Mas eu vou pô-lo na porta e depois se vimos que dá mais jeito de estar no mecanismo da porta, nós mudamos e para lá. Também não dá muito trabalho. Então vou clicar aqui em Add Component e vou-lhe chamar abrir, fechar, porta. Apesar de que depois isto poderá ser utilizado para outras funções, não só para abrir e fechar uma porta. Poderá ser utilizado para mover uma ponte ou fazer outro tipo de animações ou de movimentos que nós quisermos. Portanto, eu vou abrir o script no Visual Studio e vou começar então por definir a posição daqueles pontos que temos ali. Portanto, a transform do fechado. Portanto, isto são referências para aqueles pontos do fechado e da posição fechada e a posição aberta. Depois vou criar um campo que é para eu saber o estado em que a porta está. E este campo, basicamente, eu vou dizer que vai estar a 0 quando estiver fechada, vai estar a 1 quando estiver a abrir, portanto está em transição, vai estar a 2 quando estiver aberta e vai estar a 3 quando estiver a fechar. Portanto, tenho aqui dois estados que são transitórios, portanto são estados em que a porta está a abrir ou está a fechar. Depois vou definir o tempo que eu quero que a porta demore a abrir e a fechar. Portanto, este tempo será em segundos. Tempo em segundos. 2 segundos quer dizer que ela vai demorar 2 segundos a abrir e 2 segundos a fechar. Por fim, vou precisar aqui de saber a posição atual da porta, melhor, da porta não, vamos ver que não é bem da porta, mas já vamos ver, é a posição da porta, mas em termos proporcionais, portanto não em termos físicos, mas em termos proporcionais. E depois aqui vou pôr a velocidade, esta velocidade aqui é de cada vez que a porta se vai mover, a velocidade do movimento da porta. Portanto, esta velocidade vai ser em função do tempo que nós demos para a porta completar, e esta aqui é a posição em percentagem da porta. Portanto, basicamente o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos usar uma função do Unity que faz a interposição linear entre dois pontos. Portanto, neste caso eu vou usar essa função para fazer a interpolação da porta entre o ponto fechado e o ponto aberto. E depois o vice-versa, o aberto e o fechado. Portanto, eu vou pegar na porta e vou aproximá-la de um ponto ou do outro em função de se eu estou a abrir ou se eu estou a fechar. E essa função chama-se lerp e ela precisa
da posição em termos de zeros entre 0 e 1, para sabermos se estamos mais próximos de um ponto ou se estamos mais próximos do outro. Portanto, basicamente é por isso que eu preciso destas variáveis. Então, aqui na função start eu vou começar por calcular precisamente a velocidade. Portanto, a velocidade é a velocidade que eu vou ter que mover a porta para completar, para chegar ao tempo completo de 1. Portanto, imaginem que se eu defino 1 segundo, quer dizer que a porta tem um movimento linear, é sempre de 1 em 1. É óbvio que depois vou multiplicar pelo time delta time, mas se eu tiver definido como tenho agora 2 segundos, quer dizer que a porta para ir de um ponto ao outro, a proporção é de 0,5. Portanto, eu vou ter para chegar ao tempo final do meu LURP. Portanto, imaginem que aqui é a porta aberta e ali é a porta fechada. Esta distância daqui a aqui no LURP será 1. Portanto, aqui é 0 e ali é 1. Eu depois preciso saber cada um em quanto espaço é que eu vou conseguir dividir este elemento, este tempo dali até ali, portanto a proporção do movimento. E isso vai ser a minha velocidade. Portanto, se eu defino que tenho 2 segundos daqui até ali, quer dizer que eu vou demorar o dobro do tempo, não é 1 segundo, mas sim vou demorar o dobro do tempo de 2 segundos. Quer dizer que eu vou andar a metade da velocidade que eu andaria se fosse uma proporção de 1. Então agora vou criar aqui as minhas funções. Portanto, eu vou precisar de uma função para definir o estado. Esta função basicamente será só para alterar a variável estado. Ela se calhar agora não seria muito útil, mas mais tarde, se nós quisermos dar a possibilidade do player abrir a porta, nós podemos utilizar esta função. Para isso vamos ir para o public. Depois vou definir aqui duas funções que em princípio só vou chamar internamente, que é para já, depois podemos tornar público, é a função abrir porta. Portanto, abrir a porta eu vou passar para o estado abrir, portanto é só chamar a função set estado e dizer que quero passar para o estado 1, e depois vou fechar a porta. Portanto, fechar a porta é passar para o estado 3, que é a fechar. Portanto, set estado em 3. Pronto, agora vou precisar da função que vai de facto fechar e a função que vai de facto abrir a porta. Eu vou começar pela função fechar, porque depois a função abrir basicamente é igual, só muda o ponto inicial e final. Portanto, se nós tivermos a porta aberta, ela estará, por exemplo, assim. E então fechar vai ser fazer este movimento assim. Portanto, é aproximar a porta, começando na posição em que nós metemos este objeto aberta, a ir aproximando a porta do objeto, da posição do objeto que nós colocamos aqui vazio, o objeto que diz fechada. E então nós aqui vamos utilizar uma função chamada LURP, como eu disse, que funciona assim. Portanto, eu vou utilizar a função LURP para, a partir da posição fechada, ir-me aproximando da posição aberta em função da posição atual. A posição atual é o tal variável que eu tenho aqui, que vou aumentando em função da velocidade a que eu quero mover. Vector 3, desculpem lá, esqueci-me aqui de pôr o ponto LURP. Pronto, e agora vou então avançar a minha posição atual com base na velocidade, e como o meu computador é diferente do vosso, nós temos sempre que multiplicar por time delta time, que é em função do tempo que passou. Agora só temos que saber se já chegámos à posição final. Portanto, eu sei que cheguei à posição final quando a posição atual é maior que 1. Portanto, como eu disse, o LURP vai interpolar a partir da posição inicial, que é o 0, e a posição final, que é o 1. Portanto, se aqui é a minha posição inicial, a variável posição atual está em 0. Se aqui é a minha posição final, conforme eu for aumentando a posição atual, portanto está ali o mais igual, eu vou aproximando a variável da posição, do valor de 1, e isto vai fazer com que o LURP aproxime a minha porta da posição, neste caso, eu troquei aqui isto, desculpem lá, isto é o fechar, portanto o fechar é de aberto,
aproximar para fechado. Desculpem lá que eu troquei isto. A função é fechar. E então, quando tiver ultrapassado 1, quer dizer que a porta já fechou. Então vou mudar o estado para 0, que é o estado fechado. E vou voltar a pôr a variável posição atual a 0. Que é para a próxima vez que eu fizer a animação, começar outra vez do início. Pronto, a função de aberto, ou melhor, de abrir, vai ser praticamente igual a esta, só trocam estas duas variáveis e depois troca aqui a posição, ou melhor, o estado em que a porta fica no final. Portanto, eu vou copiar e vou colar e vou chamar abrir. E agora troco aqui a variável aberto e fechado. Portanto, vai começar na posição fechada e vai até à posição aberta. E no final, quando terminar, quer dizer que a porta está aberta. Portanto, está ajustado a 2. Pronto, agora para nós testarmos isto, vamos fazer aqui no update uma funcionalidade muito simples, que é, se o estado for 0, nós vamos, na prática vamos pôr a porta a abrir e a fechar, de x em x tempo. Portanto, se o estado for 0, eu vou chamar a função abrir porta, mas eu vou chamar a função abrir porta usando uma função do Unity, que é a função invoke, que me permite chamar uma função abrir porta e definir quanto tempo. Portanto, eu vou chamar a função, por exemplo, passado 2 segundos. Isto quer dizer que vou chamar a função, se eu estiver no estado 0, que será o meu estado inicial, que está fechado, eu vou chamar a função abrir porta passado 2 segundos, ou seja, a porta vai estar fechada 2 segundos, e depois vou chamar aqui a função abrir porta que muda o estado para 1, e o que nós queremos a seguir é que depois ela invoque então a função abrir quando estiver no estado 1. Se a porta estiver fechada, que é o estado 2, eu vou fazer a mesma coisa, mas agora invocar, desculpem, 2 é o aberto. Vou invocar a função fechar porta. Esta aqui, deixem-me copiar e colar, que é para ver se eu não me engano. Fechar porta, também passado 2 segundos. E agora aqui dentro eu vou verificar se o estado for 1, quer dizer que está a abrir, eu vou chamar a função abrir. Se o estado for 3, quer dizer que está a fechar, eu vou chamar a função fechar. Portanto, vamos aqui só recapitular o nosso código antes de testarmos. Portanto, inicialmente a porta vai estar no estado que tiver aqui na variável estado. Portanto, se estiver em estado 0, quando entra no update, vai chamar a função abrir porta. A função abrir porta muda de estado fechado para estado a abrir. Quer dizer que vai entrar aqui e vai chamar a função abrir, que vai fazer abrir a porta. No final da função abrir a porta terminar, vai mudar o estado para aberto. Se o estado for aberto, vai invocar a função fechar a porta, passado 2 segundos. Se estiver a abrir, né, que é esta aqui, vai chamar o abrir. Se estiver a fechar, vai chamar o fechar. Portanto, se chama o fechar, vai mudar para o estado 3, vai chamar o fechar, que vai entrar aqui e vai fazer a interpolação para fechar. Vamos experimentar. Portanto, nós colocamos o código aqui. Agora tenho que preencher estas duas propriedades. Portanto, o fechado é este objeto, é só arrastá-lo daqui para ali. O aberto é este aqui. Pronto, e não preciso mexer em rigorosamente mais nada. Vou executar. E se tudo correu bem, nós devemos começar a ver a porta a abrir e a fechar. Está a abrir. Houve ali um bug qualquer. Agora fechou. Está a abrir. Portanto, de 2 em 2 segundos está a fazer a animação. Só não percebi porque é que a primeira vez deu bug. Vamos experimentar outra vez. E agora já não deu. Não percebi porque é que a primeira vez deu ali um bug qualquer. Portanto, se vocês tentarem passar pela porta não devem conseguir, que é bom sinal.
Naturalmente esta porta não está ajustada ao tamanho do nosso player, porque o nosso player tem 2 metros de altura, não é? A porta é muito pequena, então podemos ir aqui à porta e aumentar o tamanho para ela ficar bastante maior. Podemos diminuir a espessura e podemos até pôr mais larga também. Deixem-me aqui fazer qualquer coisa assim deste género. E agora aqui diminuir assim a espessura. Agora tem que ver aqui a posição do, portanto, o fechado está ali, o aberto se calhar tem que ir mais lá para cima. Pronto, vamos experimentar outra vez. Começou a abrir e agora a fechar. Agora a posição do fechado também está muito para baixo. Aliás, a posição do fechado deve coincidir com a posição que nós temos aqui na porta. Portanto, a posição do fechado convém que coincida com esta aqui. Então eu vou fazer uma coisa muito simples, que é copiar o componente ali e vou colar os valores. Portanto, colar valores e vamos experimentar a ver se ela agora já não atravessa o chão. Está a subir. E está a descer. Se repararem, ela está-se a mexer nos eixos porque aqui eu tenho tudo em 00 e o Y é que está mais elevado. Portanto, eu vou fazer, pôr também aqui a 0, pôr também aqui a 0. Portanto, para... E já agora aqui também 0 e aqui também 0. Se vocês quiserem que demore mais tempo a abrir e a fechar, é uma questão de aumentarem ali aquela variável tempo. Em vez de ser 2, podem aumentar para outro valor. Se calhar vou ter que colocar aqui a posição do aberto mais alto, que é para conseguir passar por baixo da porta, senão nunca conseguimos passar por baixo da porta. E provavelmente vou ter que aumentar o tempo para ela chegar lá em cima, senão é capaz de ser muito rápido. Então ela assim abriu e agora fechou. Pronto, depois isto pode ser uma entrada para uma sala qualquer que tem um temporizador e que a porta abre e fecha com um temporizador.